Hello, pessoas! Olha eu aqui de novo. Como prometido e como você viu aí no título do vídeo, hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a nossa aplicação e sobre a nossa aplicação financeira Kamikaze, que eu disse no outro vídeo. Eu fiz aqui uma colinha para eu não esquecer de nada, então se eu olhar para baixo é porque eu estou consultando a minha colinha, ok? Tudo, vamos traçar os nossos perfis. Bom, eu sou empresária e já tinha uma empresa há 12 anos em sociedade com a minha mãe no Brasil. Era uma espécie de empório gourmet. Durante a semana era um restaurante, no final de semana a gente fazia buffet, todo tipo de buffet, festa, aniversário, corporativo e assim entre outros. No caso do Rafa, o Rafa é desenvolvedor já há 15 anos e na época que nós aplicamos, a startup dele já tinha mais ou menos uns 2 anos, que inclusive você vai saber mais pra frente como conciliou tudo isso. Como a nossa aplicação era para um visto de estudo, a primeira coisa que a gente pontuou foi: nós precisamos mostrar por que do curso, por que do Canadá, por que seria válido estudar aqui e não no Brasil. Todos esses pontos você precisa mostrar para a imigração, porque precisa fazer nexo à sua aplicação. Não é só simplesmente você pagar um curso e vir. Aquele curso precisa fazer nexo dentro do seu perfil, dentro daquilo que você está falando, que é importante para a sua carreira e para o seu retorno, porque você precisa deixar claro que essa capacitação que você está fazendo é para você retornar e implementar no seu país. Então vamos lá. Eu coloquei na minha intenção de estudo que, apesar de ter uma empresa há 12 anos, eu não tinha nenhuma graduação na área. Foi toda a expertise que eu construí durante todos esses anos trabalhando na loja. E eu demonstrei também que eu tinha um desejo de expandir a parte do buffet. Como eu já disse em outros vídeos, nós somos de Brasília, e Brasília há muitas embaixadas, é o berço do governo do Brasil. Então, automaticamente, havia ali um campo onde eu podia expandir bastante o buffet. Só que para isso eu precisava de duas coisas, que foi o ponto forte da minha aplicação. O inglês, eu precisava melhorar a língua. 2, eu precisava entender como era atender esse tipo de cliente. Afinal, uma coisa é você atender um cliente normal, outra coisa é você atender um cliente que tem uma cultura totalmente diferente que a sua. E foi isso que eu coloquei na minha aplicação. Então, o sentido do meu estudo era basicamente esse: aprimorar a língua e entender o tipo de cliente que eu ia atender através do meu buffet quando eu voltasse para o país. Outro ponto que eu deixei bem claro para eles foi o porquê do país, o porquê do college e o porquê do curso. Bom, eu deixei bem claro em relação ao Canadá, porque eu já tinha visitado o país, meu marido já tinha conhecido outros lugares e a gente identificou que o país era aberto a novos imigrantes, que no caso do nosso filho nós não precisaríamos nos preocupar em relação a qualquer problema que ele tivesse vir a sofrer, como bullying, por exemplo, por ser imigrante. Então esse foi o motivo que eu coloquei na minha carta, o porquê do Canadá. O porquê do college. Bom, eu expressei que botei ali um pouquinho de ciúmes também para dar uma pimentada, que eu tinha olhado outros colleges nos Estados Unidos e que esse college tinha me chamado a atenção por ser um valor dentro daquilo que a gente tinha estipulado para esse processo de vir estudar no exterior. Então, o valor para mim era atrativo. Tá, e por que do curso? Bom, o meu curso é um curso de 2 anos, então era um curso onde eu ia estudar um ano e ia trabalhar um ano. E esse trabalho ia ser maravilhoso, porque eu ia ter contato direto com o cliente e ia ver como funcionava ali a questão do canadense em relação a atendimento, a qualidade, etc, etc, etc. E coloquei também que o curso era um curso noturno,
E isso ia pra gente ser maravilhoso, porque assim a gente poderia dividir em relação ao nosso filho, o cuidado com ele. Meu marido trabalharia durante o dia e eu iria para o college durante a noite, o que seria para a nossa realidade de um casal imigrante com um filho pequeno, sem nenhum suporte familiar, maravilhoso. Então, essa foi a parte de explicação da nossa aplicação. Vamos à parte financeira agora, porque eu tenho certeza que é isso que você está querendo saber. Sobre a aplicação financeira, eu vou deixar o link aqui embaixo do site da imigração que explica o que você precisa, porque cada família é um valor, cada quantidade de filho é um valor. Mas, basicamente, a imigração pede que você tenha 1 ano do college pago e 1 ano de sobrevivência aqui, depositado numa conta e que você comprove que você vai ter como se sustentar pelo menos durante 1 ano. Isso é que, nós interpretamos da nossa forma. Hoje os vizinhos decidiram todos sair para o corredor e conversarem logo na hora que eu estou gravando o vídeo. Mas voltemos ao nosso assunto. Se vocês escutarem vozes ao fundo, não se assustem. É a vizinhança, que não é normal, afinal, a maioria das vezes nunca tem ninguém no corredor. Vamos lá. A nossa comprovação, ela foi basicamente a seguinte: eu entrei no site da imigração, vi lá quanto dentro da nossa realidade, no caso de um casal com um filho, a gente precisaria comprovar. Eu vi um valor, o que assim, a gente demoraria um tempo para levantar, mas traçamos uma estratégia. Depois eu vou te contar as loucuras que eu fiz para levantar dinheiro para o Plano Canadá, que fica como opção para você, porque é possível. Mesmo você não tendo R$1 hoje na conta, eu te garanto que em 2 anos você levanta, caso você queira e você decida. Mas voltando lá, a maioria das consultorias indicam que você tenha 100% do que a imigração pede, mais uma gordurinha, para poder mostrar para a imigração que você não vai passar fome aqui e não vai virar homeless. Mas a gente não tinha nem os 100% daquilo que a imigração pedia. Tínhamos outras formas de comprovação financeira. Então, o que a gente colocou? Nós tínhamos um carro a vender, que era mais ou menos 5% da nossa aplicação, 10% do college, que era 5% da nossa aplicação. Nós tínhamos em conta 40% do valor, e não foi 3 meses, mas nós comprovamos que aquele valor ele foi depositado progressivamente ao decorrer dos meses. Mostrava que a gente estava poupando todos os meses em prol do projeto. E os outros 60% da nossa comprovação foram basicamente sobre renda remota, ou seja, eu expliquei que meu marido continuaria trabalhando, mesmo aqui no Canadá, para a startup dele no Brasil, e que nós teríamos essa renda fixa durante todos os meses. Então, eu peguei 12 meses de rendas futuras, calculei e coloquei na minha aplicação. É dinheiro que ainda estava por vir. Ou seja, a imigração entendeu que nós tínhamos como sobreviver no Canadá durante 1 ano, porque nós traríamos uma renda remota. Em questão do carro, eu expliquei que eu só venderia o carro a partir do momento que eu tivesse certeza do visto, porque eu não podia desfazer de um bem que, acima de tudo, era meu instrumento de trabalho. Eu peguei todas essas dicas com pessoas que já tinham vindo para cá, então eu não sou a única. E nós usamos também um sponsor. Mas o seu sponsor tinha dinheiro, então? Não, meu sponsor tinha um salário legal. O que eu fiz? Eu peguei o imposto de renda dele e uma carta manifestando que, em caso a gente precisasse, ele estaria à disposição para nos dar um suporte financeiro. Ou seja, ele tinha R$0 na poupança. Essa foi a nossa comprovação financeira. Se você ainda não sabe um pouco da nossa história, tem um vídeo linkado aqui, vai lá saber. E como eu disse, eu fiz um college privado. E aí,
surgiram milhares de perguntas, né? Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá. Eu sempre compartilho sobre as nossas histórias e muita gente me pergunta o que eu vou fazer agora que o meu college privado já acabou. Afinal, quem faz college privado não tem direito a um PGWP, que é um visto de trabalho após você ter estudado. E aí? Para onde vamos? O que vamos fazer? E a pergunta que não quer calar: será que um college privado realmente vale a pena? Essas duas perguntas eu vou te responder nos próximos vídeos.